Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Pode Ler e só mais um capítulo. É o nosso segundo episódio. Hoje eu estou aqui com convidados muitíssimo especiais. Já vou me introduzir. Meu nome é Yuri Manzini. Eu estou fazendo cinema aqui na FAP. Vou introduzi-los. Eu vou já introduzir com o textinho, aí vocês podem complementar, podem vir falando. Vou introduzir você que está do meu lado, porque a câmera é a mesma, então eles já te viram. Olha só. Então vamos lá. Eu vou ler só esse comecinho, eu não vou ficar aqui preso, mas o comecinho vamos ler que é pra ficar certinho. Então, ó. Ricardo Chiesi, esse cara, é professor aqui da FAP, escritor e roteirista de televisão e cinema, especialista em história da arte, mestre em ciências da religião, doutorando em literatura e crítica literária. Ele roteirizou os longas-metragens O Outro Lado do Paraíso, Super Pai e Qualquer Gato Vira-Lata, além de séries e televisão séries de televisão e streaming. Perfeito. E ele também escreveu os livros Objetos na Penumbra, O Sorriso da Morte e O Primo de Deus. Tudo certo? Ótimo, deu aí. Perfeito, Yuri. Então é isso. Os outros convidados agora são pessoas que não são da FAP, não são da casa. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui. Vou introduzi-los. Então, nosso primeiro convidado, nosso segundo no caso, né? É João Nunes Júnior, é um escritor, editor, poeta, roteirista e formado em Direito. Com 17 anos, criou o blog Coisas de Fato. Em 2019, lançou o livro de poesia A Parte Viva da Noite, pela Diadorim Editora. Editora essa que hoje ele faz parte. Olha só, junto com o Jefferson Tenório. Além disso, João Nunes também publica poemas isolados em revistas literárias e colabora com eventos literários em Porto Alegre, como a Festa Literária de Porto Alegre. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. E o nosso quarto convidado, considerando que eu também estou sendo convidado, já que é a minha primeira vez apresentando aqui. Estou mudando os números a cada vez. É Jefferson de Souza Tenório, que é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em literaturas luso-africanas pela mesma faculdade e doutor pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele atuou como bolsista CAPES em projetos de pesquisa voltados para estudos de literaturas luso-africanas e ganhou o prêmio Jabuti com seu livro O Avesso da Pele, que eu já... olha só que coisa bonita. Ele também escreveu os romances O Beijo na Parede, Estela Sem Deus e De Onde Eles Vêm. Olha só, introduzidos. Vocês querem falar alguma coisa? Querem começar de alguma maneira? Não? Nada, fica à vontade. Então é isso, ótimo. Queria aproveitar que eu tô com 3 pessoas aqui que trabalham tanto com livros quanto com outras coisas também. Então são editores, roteiristas e assim vai. E eu queria começar perguntando como que são as etapas para fazer um livro. Porque eu acho que muita gente tem dúvida nisso, de o que um editor faz, por exemplo. Porque um editor, se me perguntam, eu falo, ele edita. E o que isso quer dizer? Então, acho que vocês podem começar falando um pouquinho disso, de como que é o processo para um livro sair do papel. Vai lá, João, começa aí. Eu acho que, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com o Jefferson, que é um amigo de longa data. A gente faz isso quase todo dia, porque a gente mora no mesmo prédio, né? E o Chiesi, que também é uma pessoa marcante na minha trajetória, porque eu estava contando para o pessoal aqui, em off. Eu mudei para São Paulo em 2019 para fazer um curso de roteiro com ele na roteiraria. Então é muito bom estar conversando, já 8 anos depois. Legal, João. Não é, com algumas trajetórias. O caminho do livro ele é interessante nessa parte da edição, porque não se trata só de trabalhar o texto, né? Eu acho que o escritor, no seu trabalho solitário, ele produz, né, o seu texto, o que ele quer dizer, o seu romance, o seu livro de poesia, o seu livro de contos, só que não se materializa, via de regra, ou da forma mais fácil, isso nessa operação solitária. Depende de um editor, depende de um espaço que vai ler aquele texto, vai entender aquele texto, vai ver onde ele se adapta, com que público ele comunica, que capa cabe bem para aquele projeto, que pessoas é importante que aquele projeto se some, que forças são importantes que chegam ali. Então, o trabalho de edição nosso, na nossa rotina da editora é essa. A gente recebe um original, o escritor nos manda, a gente avalia, aprova, trabalha o texto, conversa com o autor,
sugere mudanças, sugere caminhos, sugere coisas, fecha-se o texto, revisa-se o texto, manda-se o texto para outra revisão, volta a ele, conversa com o autor, escolhe capa, escolhe cor, escolhe os outros objetos que estão. Então é um trabalho que demanda muitas coisas, né, Jeff? É um trabalho coletivo, né? Embora ele seja um trabalho individual, um trabalho solitário do autor, mas para que o livro ganhe, de fato, o público, ele precisa dessas mãos todas, né? E aí as pessoas às vezes dizem que o livro tá caro no Brasil, e aí eu costumo dizer que, na verdade, a gente é que parou de ganhar o que a gente deveria, assim, né? Os valores de tudo aumentou e a gente continua ganhando praticamente a mesma coisa, né? Então, o salário mínimo aumentou pouquíssimo, né? De 10 anos para cá, e os valores das matérias-primas aumentaram, e aí, obviamente, que não cabe no bolso das pessoas. Mas se a gente parar para pensar em tudo que precisa para que o livro chegue na livraria, por quantas mãos passaram, né? Passa por revisão, passa pelo capista, depois passa pelos próprios editores, depois tem que ver a gráfica, você tem que ver o design, ou seja, uma série de profissionais que estão envolvidos num único objeto para que ele consiga chegar assim com excelência, com qualidade, né? Mas eu só queria dizer que hoje eu estou em São Paulo, então o culpado por tabela é o Chese, né? Porque eu vim por causa do João, né? O João, vem para São Paulo, não sei o quê. Comecei a frequentar o apartamento do João. Gostei tanto do prédio que aluguei um apartamento no mesmo prédio. Ou seja, é tudo Já culpa trouxe sua. dois. Olha o meu mérito já. Você está deixando o São Paulo cada vez mais cultural. Estou deixando São Paulo cada vez mais cultural. Bem-vindos, enriqueceram aqui. Uma coisa que... Pode falar. Não, eu ia falar do ponto de vista da escrita, assim, é muito diferente. Por exemplo, no audiovisual, eu não sei se o Jefferson já conseguiu sentir isso. É muita gente falando ao mesmo tempo, né? É muito, inclusive opiniões qualificadas e às vezes o que a gente chama de palpite, né? Eu sempre brinco naqueles créditos finais de filme, se tivesse palpiteiro, outro filme não começava nunca, né? Porque qualquer linha tem uma frase de um filme ótimo do Oliver Stone chamado Um Domingo Qualquer, que é o Al Pacino, é um técnico de aquele futebol lá que ele fala, cada polegada é uma batalha. No audiovisual, cada parágrafo é uma batalha. E no escrita do romance, aí tem o espaço da liberdade, da solidão. Eu sinto falta de um editor, porque eu estou convicto de 40% das coisas que eu vou escrever. As outras, uma boa conversa ajudaria muito, assim, sabe? A gente acaba, não é a nostalgia de todo mundo se meter, como no audiovisual é mais ou menos assim, mas ter um pouco mais de troca, sabe? Eu sinto isso de um editor, ajuda muito. Tem um filme que é sobre um editor famoso lá que editou o Thomas Wolfe, sabe? Sei. Que o cara chega cheio de papel esparramado assim e dá uma pilha gigante, um carrinho. Agora, é interessante mesmo, Chese, porque nesse trabalho da escrita, e a gente edita, mas a gente também escreve, né? O trabalho da escrita que tem essa solidão, o interlocutor ser um editor atento ao teu texto, e respeitoso ao teu texto, e que pegue o que quer ser dito, e que seja sincero contigo no diálogo, é importante para que a obra se consolide, né? Porque às vezes a gente manda para amigos lerem. Os amigos às vezes são meio condescendentes com a gente. Os tapinhas no ombro talvez seja a regra do ciclo de amizade. Os meus não são assim. Você se rodeou com os amigos certos. E aí a gente escolhe os nossos leitores, né, Jeff? Mas é isso, eu acho que esse interlocutor, essa leitura, esse editor que respeita o texto, que entende o texto, que vai olhar para o texto, faz toda a diferença na formação de um livro. Assim. Sim, e é uma coisa que a gente estava falando um pouco antes da gente ligar aqui as câmeras, que é sobre você conseguir trabalhar uma obra quando você ama muito ela, né? Então, acho que é muito disso também do editor também se apaixonar pelo livro e querer que aquilo seja o melhor possível, e não só o que mais venda ou coisa assim, mas assim, o melhor livro. Também acho que vale muito. E é muito legal, inclusive, ver que hoje vocês trabalham juntos na mesma editora, sendo amigos assim tão próximos. Eu acho que também tem muito disso, né? Pra funcionar essa dupla. E mais projetos estão vindo aí, né, gente? Mais projetos estão vindo aí. Tem que ter uma visão de mundo próxima, né? E, de fato, se apaixonar pela literatura, pela arte, né? Pela ideia de formação de leitores também. Então, acho que é uma conjunção, assim, que
que faz com que a gente queira trabalhar praticamente todos os dias com livro, né? É o que o nosso trabalho é isso, né? Eu digo que a minha profissão não é escritor, né? A minha profissão é a literatura. Uhum. Então E você também já foi professor de literatura? Você ainda continua como professor de literatura? Não. Você não continua mais? Faz 3 anos que eu tô fora da sala. Mas eu acho muito interessante isso que você falou de construir novos leitores, né? De você ajudar a moldar isso. E assim, eu começo a pensar como eu virei um leitor, eu não consigo colocar num livro, num autor específico. Porque eu acho que eu comecei muito novo por conta da minha família. Se eu tivesse que falar algum causador, foi a minha família. Vocês têm alguma coisa assim que deu um pontapé inicial, digamos assim, para vocês se apaixonarem por literatura? Eu lembro. Pô, meu pai não teve formação, acho que nem no ensino médio e tal, pelas circunstâncias da vida, né? Trabalho e tal. Mas fazia questão de levar a gente para passear. Era um passeio numa livraria que existe até hoje, a primeira Saraiva, que fica do lado da Catedral da Sé. E para mim era a minha catedral, assim, só tá lá, isso cria uma conexão afetiva. Livros e afeto, passeio com irmão e pai, sabe? Isso cria uma conexão afetiva. E aí veio os meus heróis de infância, assim, tava até comentando o João Carlos Marinho, o Gênio do Crime e tal, o Marcos Rey. Eu acho o Marcos Rey um autor muito subestimado do quanto que ele fez pela literatura, de pegar lá do adolescente, e a literatura adulta dele também é aquela literatura mais fluida, claro, né? Mas é ótima para essa fase. Então, são as minhas memórias, assim, mas... E lembro de gostar, assim, de folhear livro, de estar perto de livro. Eu lembro bastante disso, assim. De ficar refletindo como é que é feito. Como é que faz isso, como é que escreve isso, sabe? Aquela área tem sebos muito bons. Eu adoro ir nos sebos ali perto da Sé. Legal. Muito bom. Muito legal. Essa livraria existe ainda, tá lá até agora, assim, resiste. Eu nem sabia que tinha biblioteca, que tinha livrarias, assim. Acho que foi algo que eu fui me dando conta, assim, já na vida adulta, assim. E os livros que eu tinha próximo de casa, em casa, eram livros, enfim, que não tinham muita função de livro, né? Eram mais decorativos do que qualquer outra coisa. E tem uma cena no De Onde Eles Vêm, né, que o Joaquim se apaixona pelos livros não por causa dos livros, né, mas pela imagem do leitor, né? Ou seja, aquela imagem de alguém segurando um livro, para ele significava alguma coisa, que exatamente ele não sabe exatamente o que, né, mas que há algo de importante naquele gesto de alguém segurando um livro. E a minha trajetória foi um pouco essa, assim, né, de olhar para os livros como um objeto decorativo, mas escutando a voz da minha mãe dizendo ler é legal, ler é bom, né? Ou seja, embora ela não fosse leitora, né, mas ela nos dizia que era bom ler. Mas eu só fui chegar mesmo na literatura com 24 anos, né, já quase entrando na faculdade. E aí é que eu começo a entender o que é literatura, né, e tal. Embora na escola as professoras tentaram, sem sucesso, me transformar no leitor, mas não deu certo, não. E a minha experiência é um pouco parecida com a do Jefferson. Também sou um leitor tardio, mas também lembro do pai sempre falando que era importante ler, Só que a minha relação com os livros e com os livros de escola foi muito ruim. Porque eu lembro que tinha que fazer fichas de leitura. Eu nunca entendia o que era o certo. Eu sempre entendia o errado dos livros, eu errava tudo, eu ia mal naquilo. Para mim era uma tortura. Então isso me afastou bastante dos livros. E eu acho que o meu gosto pela fabulação, pela criação, vem mais do videogame do que dos livros, assim, na infância. Porque as histórias dos jogos sempre me interessaram. Para onde ia, como se decidia. Então acho que a minha imaginação vem mais deste lugar. E aí, claro, depois mais adulto que fui encontrar os livros e tanto que tem muitos clássicos que eu leio hoje pela primeira vez. E que é bom também, né? Porque é bom tu ler com 30 e tantos anos alguns livros que talvez a gente não compreenda quando é muito novo. Mas é isso, eu também sou um leitor tardio. Às vezes os professores ajudam, atrapalham. Eu lembro uma vez, eu vou quase confessar, quase um crime, assim. Eu ia fazer um seminário sobre... A professora amava literatura. Sobre Laços de Família, da Clarice Lispector. Aí no dia anterior, João, quase hesitei, no bar com os amigos, já era terceiro ano. Pô,
não entendo o sentido disso, não acontece nada, não tem história e tal. Aí no dia seguinte, no seminário, eu abri para falar sobre, ó, ela fez sobre um não acontecimento e tal. Enquanto eu falava, eu pensei, cara, isso é brilhante. Então você descobre quando você verbaliza, sabe? Quando você se apropria. Acho que essa é a palavra. A ficha de leitura não permite você se apropriar, vira um testezinho, como se fosse um teste. Já entra naquele lugar de testar, sabe? De acertar ou errar. Eu lembro de ter descoberto a Clarice Lispector nesse momento, quando eu fui meio que criticar. Falei, cara, mas é brilhante. Como é que ela conseguiu, então, sobre este cotidiano mais prosaico, fazer tanta coisa? Não, e outra coisa, eu acho muito interessante isso de você falar de você estar lendo os clássicos agora e você já ter outra visão. Eu senti muito isso na escola quando eu tive que ler Capitães de Areia. Eu li, provavelmente com 13, 14 anos que eu tive que ler, eu não gostei nada do livro. Eu fui reler ano passado, quando eu tava com 20, hoje eu tenho 21, foi outra história. Eu me apaixonei, eu amei o que eu tava lendo ali, e eu sinto que isso é muito comum. Então, muitas vezes, um livro, ele às vezes vai ter lá, a idade indicada é a partir dos 14. Isso não quer dizer que você vai entender tudo com 14. Então, eu sinto muito isso, inclusive nos seus livros. Porque, por exemplo, tá falando que é 14 anos. Eu acho que é uma idade ótima pra pessoa ler, e ela começar a entender esse mundo e todas as reflexões. Mas é um livro que eu acho que, assim, vale uma releitura quase a cada um período, porque você vai descobrir outras coisas, você vai vivenciar outras coisas que vai mudar a sua percepção tanto do livro quanto do mundo quando você relê. Isso me faz pensar, inclusive, no caso que teve de censura, né, do seu livro, que eu acho que, na minha opinião, não faz o menor sentido censurar esse livro. É um livro que tem passagens mais pesadas e tem assuntos sérios, que para uma pessoa do ensino médio faz sentido ela ler, na minha opinião. Mas que eu também acho que é isso, assim, uma pessoa consegue absorver o seu livro de diferentes maneiras durante a vida. Alguns poemas seus também, eu vi, não sei se era um site seu, que eu vi uma seleção, assim, de poemas, que também trouxeram essa mesma coisa, assim, de... Eu não sei se eu, adolescente, teria a mesma percepção que eu tô tendo hoje dessas coisas que eu tô lendo. Faz sentido? Eu acho que a gente vai realmente... vai se formando leitor, né? A gente vai E nunca termina, né? criando bagagem, a gente vai trazendo instrumentos para a leitura, né? Acho que a gente vai amadurecendo nesse ponto. Nesse nível da censura, eu acho sempre engraçado contar que quando tava dando esse episódio, o Jefferson bateu lá em casa. E aí a gente fica conversando outras coisas, assim, para não tratar desse assunto, tava muito cansado. Disse, tô preocupado com uma coisa. Tipo, imagino que esteja preocupado com várias. Disse, não, o pessoal vai achar que tem coisas fortes e sensuais no meu livro. Não tem. Vão atrás do livro Vão achando. atrás do livro achando que tem isso e não tem. Vão ficar decepcionados. Mas é isso. A questão da formação do leitor é isso. O tempo vai nos... E da própria escrita, né? A gente também estava falando aqui um pouco antes de ligar as câmeras, que conforme a gente vai vivendo e vai estudando, a escrita vai melhorando também. E as vivências têm muito disso. Porque assim, vocês escrevem ficção, mas quanto de vocês também não está dentro daquela ficção? Das suas experiências, dos seus pensamentos? E inclusive o quanto da sua ficção você não coloca nas suas obras de não ficção. Também acho que é um outro questionamento. O quanto que você, escrevendo as suas obras, não reflete, não pensa sobre, que você acaba trazendo para os seus romances, para os seus poemas, para os seus roteiros, tudo. Tem uma linha que você pensa, assim, de o quanto você pode colocar de você num romance, e o quanto você não pode, porque isso aqui já vai quase ficar algo autobiográfico ou coisa assim, ou vai chegar muito perto e talvez machuque, alguma coisa assim, ou você se entrega a 100% para cada obra que você escreve? Eu acabei de terminar um romance que eu estava falando, né? Ele tem muito de autoficção que não é autobiografia. Mas eu tive um fenômeno interessante que é a aceitação de que mesmo que você esteja plenamente, ficcionalizando a memória não é exata. Eu tive um episódio que foi assim, eu escrevi, falei, deixa eu com colorido, assim, realmente com muita... Eu falei, finalmente eu me livrei disso, sabe uma sensação assim? Falei, deixa eu mostrar pro meu irmão que envolve ele não estava nesse dia mais denso, assim, esse dia mais difícil, então de repente ele vai saber pela minha leitura, eu quero dar um toque nele antes. Ele leu e falou assim, como é que você conseguiu? O quê? Falar de tudo isso? Tava lá. Ele falou, não, você botou no livro que eu não tava lá, você que não tava.
A memória me traiu a esse ponto. Eu comprei a memória do meu irmão me contando e vivi, comi. Até hoje eu não sabia que eu não estava nessa tarde lá em casa. Então, eu acho que é meio impossível, assim, o movimento de fantasiar. Você não precisa nem fazer força nenhuma. Você pode querer escrever a coisa mais objetiva do mundo, que já é literatura. Eu acho bastante pertinente, e eu também sou curioso, né, de saber, quando eu leio um livro e gosto muito, de saber qual é o envolvimento, que nem o autor do Yoga. Né, Nossa senhora, aquilo é demais. Manuel Carrera. Enfim, depois eu descobri que era a história do fim do casamento dele também, né? Ele diz isso em entrevista. Mas, e aí acho que tem uma história que ele não podia colocar o nome da companheira, né? Ele tomou um processo. Ele tomou um processo ainda, né? Uhum. E aí a gente tem aí justamente isso que você está perguntando, né? Qual é o limite, né, que você se utiliza para contar uma história, né? No meu caso, toda vez que eu tentei me aproximar de coisas reais, a cena ficava superficial e ruim, né? Parecia que faltava alguma coisa. E claro, o que falta é ficção, né? Falta a fabulação. Então, para funcionar como literatura, não adianta você contar a sua vida. Uhum. Né? E eu não me importo que as pessoas achem que é autoficção, é autobiografia. Eu quero que as pessoas leiam. Né? O que eu não quero é que diminuam o texto que eu faço ao dizer que ele está contando só a história dele. E ao contar a minha história, eu sendo um homem negro, vindo do Rio Grande do Sul, eu também estou fazendo uma escrita coletiva. Né? Então, por mais que eu esteja escrevendo sobre a minha perspectiva, eu estou falando também de uma série de pessoas negras que passaram por violências que eu passei, que continuam passando por essa violência. Então, eu não consigo dizer que eu estou fazendo autoficção. Né? Eu estou fazendo uma autoficção coletiva, então. Né? Ou seja, na minha escrita estão inscritos, né, pessoas que passaram pelas coisas que eu passei. Então, é uma outra relação, né, que eu tenho com a literatura. Eu queria puxar isso daí, eu queria ler um trechinho aqui do livro, porque ele fala bastante sobre isso. Vou pegar aqui, na página 19, olha só. E aí eu já vou emendar numa pergunta, mas eu só vou ler aqui antes. Você foi levado algemado para uma delegacia. Foi a primeira vez que você sentiu o ferro frio de uma algema nos pulsos. Ao seu redor, pessoas te xingavam e te chamavam de ladrão e ainda diziam que daquela você não escaparia. Somente na delegacia as coisas foram esclarecidas. Você havia sido confundido com um bandido. Acharam que você tinha roubado o boné de um daqueles moleques. E ser confundido com um bandido vai fazer parte da sua trajetória. E você vai custar a compreender por que essas coisas acontecem. Só um trechinho, e aí eu queria emendar, porque você falou exatamente isso da sua trajetória como uma pessoa negra, um homem negro vivendo no Rio Grande do Sul, e toda a violência que você passou e que as outras pessoas passaram e ainda passam. E eu queria conversar um pouco sobre a importância dessa representatividade nos seus textos e como ela floresce, ela não limita as suas histórias. No sentido de, o personagem é negro e por isso ele vai viver as coisas do cotidiano e todas elas vão ser intensificadas por conta disso, então vão acontecer outras coisas por conta do preconceito, do racismo, ou então por conta da cultura dele, mas isso não define ele. Ele é, acima de tudo, uma pessoa vivendo nesse mundo. Uhum. É uma preocupação que eu tenho com os meus personagens, né, de procurar, primeiro, construir um personagem contraditório, complexo, um personagem, enfim, que tem as suas falhas, tem os seus acertos, procurando fugir um pouco desse lugar da reivindicação sem proposição, né, que é o que eu procuro no Avesso da Pele. E é difícil, porque quando você você faz essa representação de personagens subalternizados, personagens que historicamente, né, foram excluídos, violentados, como é que você traz um personagem sem que com isso você ofereça instrumentos para uma branquitude dizer, olha, né, só reforça o que a gente já pensa de pessoas negras. E ao mesmo tempo eu também não posso escrever um personagem que seja uma pessoa rasa, sem as suas complexidades, né? Porque senão eu não consigo tocar as pessoas. E a literatura toca as pessoas justamente porque ela oferece uma outra coisa que a gente não consegue dizer exatamente, né? E que o Ítalo Calvino disse magistralmente, né? Que a literatura serve para muita pouca coisa. Acho que você Mas traduziu. ela serve... Como é que é?
Não me lembro da citação completa, porque a literatura serve para quase nada, mas para o que ela serve, ela é fundamental, né? É. Então, assim, é uma síntese aí de um pensamento do Ítalo Calvino, que é isso, né? Então, eu preciso oferecer para o meu leitor, antes de tudo, uma boa história, né? E aí essas outras questões de raça, sociais, vão aparecendo porque são personagens negros, né? Isso faz da sua escrita mais lenta, reflexiva, ou você escreve e essa reflexão vem a posteriori, assim, e você vai moldando o material que você tem em mãos? Porque é difícil, é uma dificuldade enorme, né? É uma dificuldade. Eu agora estou pensando num texto mais longo, né, sobre a escrita, e hoje, quando eu reflito quando é que eu me tornei escritor, eu penso que eu me tornei escritor a partir de uma história de afogamento, né? Uma vez que eu quase morri afogado, e com 12 anos de idade. E aí, quando eu saio daquele quase afogamento, é a primeira vez que eu olho para o mar de verdade, assim. A partir daquele momento, eu me torno um observador, né? E eu acho que o escritor se torna um escritor quando ele passa a observar com mais cuidado, né, a vida. E esse cuidado vai aparecer questões raciais, as questões sociais, mas antes de tudo é uma observação existencial, né? Nossa, você fala da complexidade desses personagens que você cria, e eu fico imaginando... toda vez que eu leio, eu sou uma pessoa muito imagética, então eu fico imaginando as pessoas ali, as cenas acontecendo, e a gente conversou, inclusive, antes antes da gente começar a gravar, sobre a adaptação que teve pro teatro de Avesso da Pele, que eu assisti, que complementa o livro. A gente falou isso, né? Que ele não é o livro, mas ele tem a essência ali do livro, ele tem a história, ele complementa. E pra mim encaixou muito bem, era muito daquilo que eu imaginava. E aí, já trazendo um pouquinho mais para o meu curso, que é cinema, e aproveitando que a gente tem um roteirista aqui, a gente... Toda vez que eu vejo um teatro, eu imagino como que isso seria nas telas. Ainda mais uma peça como essa, que é 4 atores fazendo múltiplos personagens, inclusive o mesmo personagem. Você consegue imaginar os seus livros, como Avesso da Pele, coisa assim, que não necessariamente tem uma narrativa clássica, linear, sendo um filme, uma série, alguma coisa mais audiovisual? Eu tenho pensado nisso há quantos anos? Enfim, todos os 3 livros já foram vendidos, né, os direitos para virar audiovisual, então já tenho acompanhado já há algum tempo, né, todo o processo, né, de adaptação, de roteiro, né, e tal. Mas eu não escrevo com essa intenção, né, e eu acho que isso que faz o livro funcionar, talvez, né. Mas, por outro lado, quando eu escrevo, eu penso muito em cenas, né, e eu gosto de escutar músicas imaginando uma cena quando eu estou escrevendo. Mas se eu fosse fazer um livro pensando já no roteiro, eu acho que não daria certo. Né? Acho que eu preciso desse tempo da literatura, que é um outro tempo, né? E agora eu estou tendo a experiência de fazer roteiro. Gente, eu estou apanhando muito, assim, né? Porque corta, e tem que caber ali, assim, uma cena tem que caber pouca coisa, você tem que ser mais objetivo, não pode ter muita imagem, tem que ser mais direto, você não pode dizer que o personagem viu uma girafa, porque onde é que a gente vai arranjar uma girafa para colocar na Avenida Paulista, né? Então, assim, é realmente algo diferente, assim. Então, tá me ensinando a ser mais contido. Né? E eu acho que a tua observação sobre a adaptação do Avesso para o teatro, ela é bem interessante quando a gente pensa em diferentes linguagens de se contar uma história, né? Eu acho que a transposição de um livro para o teatro demanda que se adapte à linguagem, assim como a transposição de um livro para o audiovisual demanda que se adapte à linguagem. Não é? Pode ser a mesma história sendo contada, mas são caminhos distintos, Sim. Né? Linguagens distintas. E isso que eu falei muito pro meu amigo, que ele também foi assistir comigo, que não dá pra caber a história inteira do livro na peça, mas muito, pelo menos, daquele universo, daquele ambiente, é criado de outras maneiras, com os visuais, com a expressão corporal, com a iluminação e tudo. Não queria acabar a nossa conversa, mas daqui a pouco o nosso tempo já vai dar. Então, eu queria ir para as nossas perguntas rápidas. Eu falei um pouquinho para eles de como ia ser, mas ainda assim tem algumas surpresas no meio. Mas, só para todo mundo entender como que vai ser, aqui eu vou falar uma pergunta,
você dá a sua resposta, você pode querer justificar, mas assim, super curtinho se quiser, mas não precisa também. Primeira coisa que veio na cabeça, e aí a gente tem esses 5 minutinhos pra gente finalizar. Então vamos lá, hein? Vocês estão prontos? Bora, vai. Vocês que são escritores, aprendizes, tudo mais, vocês preferem ensinar ou aprender? Aprender. 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 Eu tenho um prazer em aprender. Mesmo quando você... O Roland Barthes diz uma coisa muito interessante, né? Quando o professor, num livro chamado Aula, né? Ele diz que quando o professor, com muitos anos de aula, ele chega no momento em que ele ensina coisas que ele não sabe que está ensinando. Exatamente. Né? Então, assim, o professor, ele está ensinando, mas ao mesmo tempo ele está aprendendo, né? Então, acho que não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Às vezes é só quando você enuncia. Às vezes eu em sala de aula, eu falo uma coisa, eu falo, como é que eu sabia isso, entendeu? Eu nunca tinha elaborado de determinada forma, entendeu? Aí, Bom, vamos lá, hein? Um livro que você gostaria de você mesmo ter escrito. Eu vou dar o meu exemplo. Eu adoraria ter escrito Tudo é Rio. Eu adoraria ter escrito um livro do Altran Dourado chamado Uma Vida em Segredo. Não sei se conhecem, mas é um grande livro. Eu gostaria de ter escrito o Poema Sujo do Ferreira Goulart. A Morte de Ivan Illich. Tolstói. Não sei porquê. Um livro que você queria esquecer para você poder ler de novo pela primeira vez. Eu coloquei Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esquecer para poder ler de novo a primeira vez. Eu acho que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu tenho vontade de ser o leitor ingênuo, de não saber tudo que eu sei sobre teoria, sobre narrador, e só ler. E o Terra Estranha, do James Baldwin, Terra Estranha. que foi apresentado pelo Jefferson para mim. Eu acho que o processo do Kafka, porque eu tive tanta revelação na época que eu li pela primeira vez, lembro muito claramente, então eu gostaria de viver aquilo outra vez. Justíssimo. A sua leitura que você acha que é a próxima. Um livro que você quer pegar agora para ler. Eu coloquei Oração para Desaparecer. Uma boa escolha. Deixa eu ver, eu até tô pensando em um monte que eu vou ler, mas agora que você pergunta não me vem nenhum. A nossa lista para ser lida é lista gigante, né? Não acaba de entrar coisa lá. Pô, eu tô com a Cabeça do Santo também, da Socorro Racioli, que é o que eu peguei para ler hoje. Olha só. Eu comecei já nas primeiras páginas de um chamado Matei um Cachorro na Romênia. É uma escritora... O título é ótimo. O título é ótimo. Matei um Cachorro na Me Romênia. fugiu agora, mas o nome do livro é esse, Matei um Cachorro na Romênia. Incrível, incrível. Um livro sobre linguagem. Muito bom. Eu, como estou às voltas com o estudo de adaptação, eu estou fazendo um comparativo de filme com o livro, e o filme veio bem antes. Eu nunca li, vou ler agora o Clube da Luta. Ótimo. Clube da Luta. Bom livro. Um filme, agora é filme, não é livro, que você recomenda para todo mundo. Eu coloquei O Pai, que é o com Anthony Hopkins. Se eu sempre tenho na ponta da língua, tá no cinema de novo, é o Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Eu colocaria Os Incompreendidos. Era Uma Vez na América. Bom. Sérgio Leone. Sérgio Leone, né? Sérgio Leone. Esse daqui é mais complexo. Um filme que você tem medo de você falar que você não viu. Talvez por vergonha, coisa assim. Eu coloquei um aqui e eu sei que o diretor desse podcast vai me julgar, porque é um dos filmes favoritos dele. Mas eu nunca vi Saneamento Básico e eu quero muito ver ainda. Cara, o meu é quase uma confissão, que eu sou professor de cinema aqui da FAP, o coordenador tá ali fora, quase demissão, assim. Eu nunca assisti a trilogia Caçadores da Arca Perdida. Nunca assisti. Sabe quando passou a época, depois passou? Eu sinto que eles são de casa me minha. sinto mais leve de ter falado isso. Pô, eu não assisti o Hitchcock, Os Pássaros. Eu ia colocar justamente Os Pássaros. Dá pra fazer uma noite, os dois assistem juntos. Uma adaptação muito bem feita de uma arte pra outra, peça pra filme, coisa Os dois assim. têm que ser bons. A sua adaptação. A adaptação tem que ser boa. Muito bem feita. Eu coloquei Hadestown, que eu sou muito fã, um musical que é baseado na lenda de Eurídice com Orfeu. Cara, você tem um filme nacional que eu gosto do livro e eu acho que a potência, o encanto, a sensualidade do livro tem na tela, que é o Dona Flor e Seus Dois Maridos. Eu acho um sucesso no papel e na tela, assim. Eu colocaria o Lavoura Arcaica.
Nossa, esqueci desse. O Horror Arcaica, pra mim, é um livro, sei lá, de quase 3 horas e eu já assisti algumas vezes. Nossa, Horror Arcaica foi um fenômeno. Bom, eu vou colocar a nossa última adaptação também do Ainda Estou Aqui, que é o nosso Oscar. Justíssimo. Uma palavra do português que você acha subestimada. Isso é muito aleatório. Meu exemplo é a palavra lúdico. Eu amo essa palavra, eu acho que ela é completamente subestimada. A minha palavra é a palavra métier. Mentira, Eu ótimo. acho linda. Nossa, não sei, eu acho que são tantas, né? Você falou que é o que vem na cabeça, né? É. Enquanto o Jefferson pensa. Eu pensei na palavra sereno. Porque sereno dá em serenidade e dá em sereno de uma chuva fininha, né? Justíssimo. Eu gosto desse atmosfera. Eu consigo ver uma relação entre serenidade e sereno, chuva. Justíssimo. Eu gosto da palavra boniteza. Ó. Boniteza é uma... Eu não sei se tem no dicionário, mas as pessoas usam, né? Boniteza. E aí a nossa última pergunta, completamente aleatória. Você foi sequestrado, ligaram pra mim, eu e Yuri Manzini, pedindo resgate. O que desse dia, porque todos vocês me conheceram hoje, vocês falam pra me convencer que vocês são vocês e não foi um golpe? Nossa. Numa aula do Ricardo Chesi, ele falou pra gente que escrever é visão de mundo. E isso ficou na minha memória. Ó. Que legal. Eu diria que... Nem você sabia que tinha afetado Gostei ele assim. disso. Eu diria que você foi na peça, o Avesso da Pele, assistiu com seu amigo. Justíssimo. Eu acho, eu apelaria, eu relataria alguma coisa, ó, na FAAP tem isso e aquilo, e eu sei, eu sou professor da FAAP, porque tá passando aí o Andy Warhol, até o sequestrador vai falar, opa, Justíssimo. vou pedir mais. Bom, gente, deu o nosso tempo, Ótimo. infelizmente. A conversa estava muito boa. Podemos ficar aqui conversando também enquanto a gente vai embora na saída, mas a gente tem que acabar a gravação. Então, queria agradecer vocês mais uma vez por terem vindo. Os 3, foi ótimo, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Querem alguma palavra de despedida, alguma última coisa? Nada, Não, só agradecer o espaço, a conversa e te parabenizar também pela condução. Foi muito Obrigado. Eu também vou fazer aqui da casa, agradecer eu sou da FAP também, visitas tão ilustres assim, obrigado por terem vindo. Obrigado. Bom, então é isso. Acabamos o episódio de hoje. Muito obrigado. Volte, não sei se isso vai sair semanalmente, mas volte para o próximo para só mais um capítulo, viu? Tchau, tchau, gente.